quando eu falo, que a gente estava falando lá no início, né, que eu falei, lá na frente a gente comenta, sobre o ego e a tarefa, acontece o seguinte: se eu sou muito esforçada, se eu sou determinada, se eu treino, se eu me divirto, o meu ego, e eu consigo ser bem efetiva, esse ego ele não é baixo. Lembra que eu falei assim? Eu achava que o ego devia ser sempre baixo. Não, ele é alto. Um atleta, para ele ser efetivo, o ego dele ele é elevado. Numa escala de 1 a 5, está por volta de 3. Aí vai depender da modalidade, da posição, se é coletivo, se é individual, mas vamos, né, para facilitar aqui. Mas esse ego ele é elevado quando o esforço... Então, assim, se você é uma pessoa determinada e esforçada, se o seu ego está baixo demais, isso eu fiz avaliação no doutorado, né, você não consegue chegar a ser bem efetivo, porque você respeita demais o adversário. Mas você acha que, por exemplo, atletas super de ponta, por exemplo, Cristiano Ronaldo, né, que é um dos maiores... E ele fala... uma vez um jornalista perguntou para ele, quem que você acha que é o melhor jogador do mundo? Ele falou, eu. É claro que ele vai falar isso. E ele falou, mas você, ou seja, não é arrogante da sua parte? Não. Se eu não acreditar que eu sou o melhor, eu nunca vou ser. Então, eu tenho que ser o primeiro a acreditar. E eu acho isso fantástico. Agora, o ego dele, como também a habilidade dele, né? Ele construiu aquilo que ele é hoje, né? Mas você acha que se fizesse uma escala, esses atletas de topo, assim, tem o ego 5 lá em cima? Não, nunca tem. Ah, nunca tem? Não, normalmente de 1 a 5, assim, acima de 4 é a tarefa, que é o esforço, persistência, mentalidade de treinamento a longo prazo. Sim, é igual ele. Não adianta. Pô, ele tem 36 anos, acho eu, e continua a treinar como ele treinava quando tinha 20, né? Se não mais, talvez, sei lá. Porque você já viu muita gente talentosa, né, que desiste? Muitos. Então, você também... Outro comportamento é você ter uma mentalidade de fazer aquilo a longo prazo. Então, por exemplo... Que não é simples, né? Porque viver naquela alta performance a longo prazo é muito... Mas duro, me diga né? o seguinte, você tem melhorado seu podcast ou é o mesmo desde que você começou? Eu espero que eu tenha melhorado, né? Mas o equipamento melhorou, mudou as ferramentas? Dos primeiros que eu fiz, que eu comecei lá em 2019, na verdade, sim, tem nada a ver, ainda mais porque nós temos a Just Feeling aqui hoje, com 3 câmeras, técnicos, som, microfone, tem 4 luzes para todo lado, realmente melhorou muito. Então, né? Até aqui o cenário. Tem significado para você isso? Tem. Então tem motivação, uma motivação intrínseca. Né? Agora, é aquela coisa, né? Será que se daqui a 1 ano, ou 2 anos, tiver exatamente a mesma coisa... não falo só na parte técnica, mas na parte da entrevista, tá? Será que eu vou estar com a mesma motivação? Essa que é a questão, né? Se você buscar pessoas que vão te mostrar como é que você pode melhorar, você vai querer melhorar. Então, assim, o dia que você não tiver a fim de fazer um podcast, tá? Também tem um comprometimento. Sim. E que é a motivação extrínseca, autorregulada ou introjetada. Você fala, gente, eu não estou com a menor vontade. Mas eu assumi o compromisso de fazer. Eu assumi o compromisso. Então, isso também é importante. Porque a gente acha que não é. Porque o intrínseco, quando ele é fixo, ele desiste. Então, isso é muito importante. Ou seja, o intrínseco é aquela motivação mesmo. Cara, estou afim de fazer, eu gosto. Vai ser bom. Eu me divirto. Exatamente. Nossa, eu tenho isso hoje. Eu adoro estar aqui conversando. Essa conversa foi maravilhosa e tal. Maravilhoso. Agora, pode ter um dia que eu falo, nossa, não aguento mais. Só que tem aquela coisa, não, eu assumi o compromisso, isso é bom, estou crescendo, estou desenvolvendo, tem pessoas sendo tocadas, sei lá o quê, vamos embora e vamos fazer mesmo não querendo. Quem tem o ego elevado demais e tem um obstáculo, ele pode ser intrínseco, ele desiste. É quando ele tem uma mentalidade fixa. Aí eu sou incapaz de resolver esse problema. Eu não tenho estratégia para resolver essa situação, eu não consigo. Você deve buscar alguém para te ajudar. Não, eu não consigo, porque o meu ego é elevado demais. Aí você quebra. Tá. Então, assim, se você treina fortemente, olha a transformação do Cristiano Ronaldo do início para hoje. Se ele não falar que ele é o melhor do mundo, é uma estupidez da parte dele. Tá? E como você fala assim, o meu podcast é mais ou menos, meu podcast tá desse jeito, mas eu pretendo melhorar. Então, isso é um ego. Então, assim, que eu falo, gente, a gente batalha para ter, sabe, esse fortalecimento, mas não é acima da tarefa, não é acima do esforço. Porque se ele é baixo demais, você não confia de que você é capaz de realizar as situações. Então, assim, é algo assim que, quando eu vi aqueles atletas de ponta, de medalha olímpica, sabe, escrevendo, eu sou melhor que os meus adversários.
Mas ele não, assim, numa escala de 1 a 5, ele não põe tudo 5, mas ele põe de 3, 4, assim. Sim, 3, sim, sim. alguns tá 5, tá mas tudo, assim, é 3, 4, 4. Sim, sim, sim. Né? Sim. É porque também ele tem, eu acho que o atleta tem a noção e a clareza que em tudo ele sempre pode melhorar, né? Sim. Ou seja, se ele alcançou já o máximo, ele alcançou. Ele e parou, o aí atleta ele ficou não... fixo, ele Exato. fala, e não consigo mais. Exato. Aí mas tem gente que fala assim, eu acho que eu não... Você já viu gente desistir que fala assim, eu acho que eu não... Já parou para mim, já fui no topo que eu acho que eu tenho condição. Se você não muda de um instrutor, de um tutor, de um professor, você realmente para. E para muita gente gera um desânimo. Então, assim, tem gente que é muito talentosa e desiste, porque tudo que você propõe para ela é fácil demais, ela não tem desafio. Ela fala, isso de novo? Então, você tem que propor um desafio para ela continuar. Eu acho que nós somos movidos a desafio, né? Alguns em mais... digamos, precisa de mais desafios, grandes desafios, e outros menos. Mas, de uma certa forma, nós, seres humanos, somos movidos a desafio, né?